O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a Uniaselv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a Uniaselv. Com a Uniaselv, você chega lá. Uniaselv. Olá pessoal, bem-vindos ao Pode Perguntar, o podcast da Uniaselv, que te conecta com o presente e com o futuro. Hoje a gente vai falar sobre uma profissão que transforma vidas por meio da mesa, ou melhor, do prato, a nutrição. O nutricionista não só planeja dietas, ele vai muito além, como combater doenças, criar políticas públicas e muitas outras responsabilidades que a gente vai desvendar a partir de agora. Quem vai contar todos esses detalhes e também falar sobre como é a graduação nesta área é a coordenadora do curso de nutrição da Uniaselv, Rosiane Leandra da Rosa. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu é que fico feliz em ter recebido esse convite e poder vir aqui falar um pouquinho sobre essa profissão encantadora que é a nutrição. Com certeza. Prof, e já para ilustrar bem a nossa conversa, digamos assim, conta pra gente qual foi a última coisa que você comeu. A gente está gravando aqui logo depois do horário do almoço. Como é que foi o seu prato de hoje? Agora você me pegou. Não, vamos lá. Olha, até hoje foi uma refeição bem equilibrada. Eu comi saladinhas verdes, alface, agrião, tomate, cenourinha cozida, cozido, o cru estavam ali presentes, uma granolinha salgada, que eu amo as sementinhas, azeite de oliva e arroz, né? Arroz e feijão, que é o meu prato preferido e riquíssimo de nutrientes, e uma carninha grelhada. Foi tudo muito rápido, mas porque o arrozinho cozinha rápido, o feijão estava congelado, só descongelei, e o bife a gente já tinha deixado pré-pronto, né? Então foi uma refeição assim bem equilibrada para um dia de correria e que tem um preparo assim bem ágil, né? E que traz ali os nossos carros-chefes que a gente não cansa de falar, que é do bom e velho arroz e feijão. Com certeza, eu não sou especialista, né? Você que é, mas na minha humilde opinião, super cheia de nutrientes aí. Mas então, prof, vamos entrar dentro do assunto do nosso podcast de hoje, do episódio, e conta pra gente, assim, eu sei, como eu disse ali no início, são inúmeras coisas e responsabilidades, mas qual seria, assim, a principal missão da nutrição na vida das pessoas? Muito bacana essa pergunta, porque ela permite que a gente demonstre sobre essa profissão o quão importante ela é, porque a principal missão é acolher o indivíduo que nos procura, né, esse ser humano que talvez tenha alguma necessidade nutricional, mas é acolher ele e entender o todo, porque a gente não trabalha só com o alimento ou só com o ser humano, a gente trabalha com o alimento e o ser humano. Eu costumo dizer que o que é que a gente faz mais do que se alimentar, né? Todos os dias a gente come pelo menos 6 vezes por dia, menos ou mais, depende da realidade de cada um. E a alimentação, ela não é só aquele nutriente. Então, eu não posso falar que eu estou comendo carboidrato, lipídio e proteína. Não, eu estou comendo um pão que às vezes a minha mãe preparou, ou eu estou tomando um leite quente com chazinho que minha avó me dava quando eu tinha dor de barriga, né? Por exemplo, quando eu estava gripada. Então, a nutrição, ela tem essa missão de acolher o ser humano em sua integridade e, a partir daí, olhar para as necessidades que ele tem e poder trabalhar tanto com a nutrição quanto com o comportamento desse ser humano. Então, a gente faz muito mais do que o pensamento de passar dieta, né? Hoje em dia, muitas vezes, a gente nem trabalha mais com o passar dieta. Mas, resumindo, né, para não me prolongar, é isso. Essa missão da nutrição é acolher o ser humano e poder orientá-lo da melhor maneira possível a como ter uma refeição, um dia a dia saudável e equilibrado dentro da realidade daquele indivíduo, da condição econômica que ele tem, da condição emocional que ele tem
e da condição de rotina, né, profissional que ele apresenta. Então, eu acho que é isso, assim, é uma ciência com muito carinho e respeito ao ser humano. É uma missão muito humanizada, eu diria até, né, e super Hum. importante por vários fatores. Muito bacana, adorei essa sua contextualização, sua explicação. Prof, e dentro do curso de nutrição, né, a gente, claro, sabe que todas as disciplinas são importantes, por isso elas estão ali fazendo parte da matriz curricular. Mas ligada a essa perspectiva que tu nos deu do que seria essa missão do nutricionista, quais são as disciplinas que você daria mais destaque dentro do curso, assim, e por quê? É difícil escolher, né, a gente costuma dizer que tudo é importante, tudo é fundamental, mas a gente pode partir de alguns princípios, né. Primeiro a gente pode partir do princípio de pensar no ser humano, no corpo. Então quando a gente traz as anatomomorfofisiologias, pode parecer algo muito distante, mas não, é algo muito importante para a gente entender o corpo e o seu funcionamento. A partir daí, a gente pode olhar para a disciplina de bioquímica, né, bioquímica básica e metabolismo. Alguns alunos se arrepiam quando ouvem nela, mas ela é muito importante. Ela é que vai trazer o contexto do que é um carboidrato, um lipídio, uma proteína, os nutrientes, a sua estrutura, como eles estão agindo no nosso corpo. Então, aí a gente une o nosso corpo com como ele responde quando a gente consome os alimentos, para a partir de então poder olhar para os restantes das disciplinas, né? E aí a gente pode olhar que a nutrição ela é dividida em 3 áreas básicas: saúde coletiva, alimentação coletiva e nutrição clínica. Então a gente pode pensar que para a disciplina de para a área de nutrição clínica, a disciplina de nutrição humana e avaliação nutricional são essenciais. Elas dão a base para depois poder trabalhar com a doença, a base da saúde para depois trabalhar com as doenças. Quando eu olho para a alimentação coletiva, que trabalha com a elaboração de refeições, planejamento e gestão de é uma disciplina essencial. E quando eu olho para a saúde coletiva, é claro que ele tem várias disciplinas que trabalham com o Sistema Único de Saúde, mas a gente vai muito além, né? Então, eu vejo que a disciplina de educação alimentar e nutricional, que é um processo que a gente utiliza em todo e qualquer momento em que a gente faz a saúde coletiva, ela é essencial. Então, seriam essas disciplinas aí: anatomomorfofisiologia, bioquímica, nutrição humana, avaliação nutricional, planejamento alimentar e educação alimentar e nutricional. Ah, entendi. É, e assim a gente nota e se dá conta que realmente a nutrição ela tá no nosso dia a dia todos os dias, né? E voltando assim para falar bem do curso da Uniaselv, prof, aqui na nossa instituição, qual é o tempo de duração que ele tem? O nosso curso, ele tem a duração de 4 anos, né? Esses 4 anos, eles são divididos em 8 semestres, né? A gente trabalha por semestres, e dentro desses 4 anos, a gente possui ali disciplinas teóricas, disciplinas práticas, atividades complementares, atividades de extensão, estágio obrigatório, né? Tá tudo contido dentro desse tempo, sendo que a gente tem esse tempo mínimo de 4 anos para o aluno integralizar o curso, e também existe um tempo máximo, né? Então, 6 anos é o tempo máximo para o aluno estar cursando aí a graduação de nutrição com a gente. Uhum. Prof, e a senhora falou em estágios obrigatórios, né, e mais algumas outras atividades, e conta um pouquinho também do que mais tem. Por exemplo, assim, tem trabalhos que valem nota, tem as avaliações, né? Como é que são as formas para o aluno atingir a média? Ah, muito bem. Então, primeiro a gente olha que a gente tem vários tipos de disciplinas, né? Então, a gente tem essas disciplinas que são apenas teóricas, a gente tem disciplinas que contam com práticas em laboratórios virtuais, a gente tem o trabalho de conclusão de curso e o estágio supervisionado, né? O estágio obrigatório. Quando a gente fala dessas disciplinas teóricas ou práticas, a gente pensa em disciplinas que elas são compostas por 4 avaliações. Essas 4 avaliações, elas são divididas, né, em 3 que são online, realizadas pelo aluno de casa, e uma que é a prova presencial, que o aluno realiza no seu polo de apoio presencial.
Dentro delas, uma dessas provas, que também é online, ela é discursiva, onde o aluno tem a oportunidade de discorrer sobre o assunto que ele vem estudando, né? E, óbvio, cada avaliação, cada prova, ela aborda o conteúdo daquela unidade que ele trabalhou dentro daquele período, né? Os alunos, obviamente, quando a gente trabalha com atividades práticas, a gente tem entregas de relatórios para melhorar o aprendizado, porque esse é um processo muito importante. Quando a gente fala das disciplinas de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, a avaliação é exatamente a elaboração desse artigo científico, né, que é a entrega final. Então, o aluno ele vai ter ali entrega de um relatório parcial, na verdade, são 2 entregas, né, em que ele vai elaborando o trabalho de conclusão de curso até a sua entrega final, que é o artigo prontinho, finalizado, né, tudo certinho. E, por final, tem a socialização, que é o processo, né, que ele responde ali uma pergunta sobre como foi elaborar esse trabalho de conclusão de curso. Então, isso compõe a nota desse tipo de disciplina. Quando eu falo de estágio obrigatório, o estágio, a avaliação dele é composta pelo relatório, né, do que ele vem desenvolvendo no campo, é um relatório parcial e um relatório final, e a gente também tem, neste caso, a nota de avaliação de desempenho. Quem aplica essa nota é o supervisor de campo, ou seja, quem está com o nosso aluno no campo, acompanhando as atividades de estágio que ele realiza lá. E, por fim, também temos a socialização, que ele responde essa pergunta ali sobre o processo, né? Sobre as dúvidas que ele teve, o processo de aprendizagem, as dificuldades, né? Como ele conseguiu evoluir, tudo para que também ele consiga perceber todas as competências que ele desenvolveu durante esse tempo junto com a gente. E também, eu não havia mencionado, mas a gente tem as disciplinas de experiência profissional. São disciplinas fantásticas que promovem um processo de imersão profissional do nosso aluno no campo, através de entrevistas com os profissionais. E aí, essa disciplina também tem um processo avaliativo diferente, porque ele conta com a entrega de trabalhos diferenciados, papers, fichamentos, resumos, e-books, e que também compõem a nota dele junto com o processo de socialização. Então, aí são diferentes formas, né, desse aluno conseguir a nota, de ser aprovado, mas isso é bom porque aí a gente também consegue fazer com que os alunos desenvolvam diferentes competências para poder resolver esses processos avaliativos, né? Sem dúvida, e porque com certeza cada uma se aplica melhor em cada um dos casos, né. Prof, e qual é a média para o aluno atingir para poder ser aprovado nas disciplinas? A gente já viu que a forma de avaliação vai de acordo com cada uma, mas a média tem alguma geral, assim, ou também muda conforme a disciplina? Não, exato. Os alunos, cada avaliação, né, tem o seu peso, por isso que cada disciplina tem vários processos avaliativos ali, para contribuir com o fechamento da média desse aluno. E para que ele tenha a aprovação, a média mínima é a média de 7. Perfeito. A senhora comentou que já há algumas atividades obrigatórias, como o estágio, né, curricular, o TCC. Tem mais alguma atividade obrigatória, assim, que precisa cumprir? Claro, além de estar atingindo a nota e tudo mais, mas dessas mais, digamos assim, clássicas, tradicionais que a gente conhece? Além, né, como você comentou, a gente tem as disciplinas ali, né, que nós temos uma média de 3.000 horas dessas disciplinas, e o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é obrigatório, né, ele é previsto em DCN, em Diretriz Curricular Nacional, assim como o trabalho de conclusão de curso. Além disso, a gente tem atividades obrigatórias que compõem, né, a curricularização, que é a atividade complementar, que no nosso caso é 40 horas, e também a atividade de extensão, que também é curricular e representa 349 horas do montante da carga horária do curso, né? Essas são as atividades obrigatórias. Sim, uhum. Prof, e vamos entrar um pouquinho agora no universo ali da nutrição também, além da sala de aula. Falar um pouquinho sobre a culinária sustentável, por exemplo, né? Ela é abordada nos estudos, porque a gente, fora assim da sala de aula, digamos, a gente se vê falar bastante desse tema, tanto na nutrição como na gastronomia, né? Isso também já é previsto nos estudos?
Sim, com certeza, é extremamente importante, né. É claro, hoje a gente fala muito sobre essa questão da sustentabilidade, a culinária sustentável, mas falar sobre reaproveitamento integral dos alimentos, né, ou o aproveitamento integral dos alimentos e também o reaproveitamento, né, quando a gente consegue fazê-lo, a redução do desperdício nas unidades de alimentação e nutrição, e em casa mesmo, né. O próprio consumo consciente, essa coisa de que às vezes a gente traz a fala de vamos fazer a segunda sem carne, né? É um exemplo. Ou a sazonalidade, preferir pelos alimentos que são da época. Então, tudo isso tem esse nome ou se torna cada vez mais atual, mas a gente trabalha desde sempre nos cursos de nutrição, porque é uma base, né? Então, com certeza, a gente tem a disciplina de técnica e dietética, que é a disciplina, é uma das disciplinas iniciais, que trabalham exatamente com o processo de cálculos, de ficha técnica de preparo de alimentos, e que ali os alunos já veem a como são os cortes, como eu posso fazer para aproveitar bem aquele alimento, receitas em que eu reaproveito as cascas, tudo aquilo que poderia, que, né, que seria jogado fora. Então essa disciplina já aborda muito bem isso na parte técnica, né. E depois, nas disciplinas posteriores, tópicos em nutrição, temas contemporâneos, elas trazem então uma abordagem mais conceitual, né, do que seria essa culinária sustentável, como a gente pode agir. E é muito importante, sabe? Eu costumo dizer que o ato do nutricionista prescrever é um ato político. Porque quando eu prescrevo uma refeição, um cardápio, por exemplo, eu posso estar prescrevendo que aquela pessoa consuma carne de manhã, de tarde e de noite. Eu tô só dando um exemplo, tá? E quando eu faço uma prescrição dessas, eu estou induzindo essa pessoa a consumir mais carne, e eu sei que isso vai impactar na questão ambiental. Então, é só um exemplo, de como a profissão do nutricionista pode impactar em toda uma produção agrícola, e isso impacta na cidade, na sociedade. Então, é muito grande, é bem impactante o processo de prescrever e orientar as pessoas em sua alimentação, porque isso, se eu olho para o pequeno, para um indivíduo só, parece pouco, mas se eu vou olhando para uma sociedade no todo, isso impacta muito no meio ambiente. Então, com certeza, a nossa profissão tem que ter esse olhar sustentável, e o nosso curso aí prepara essas disciplinas para poder ir trazendo esse olhar para o nosso aluno. É, sem dúvida, é um efeito dominó, né, tá tudo conectado e com certeza acaba afetando outras áreas e também em grandes e pequenas escalas, seja qual forem, mas faz parte, tá tudo inserido, é verdade, muito importante desde os estudos já ter essa perspectiva, né. Prof, e falando nisso que a gente está vendo, né, que realmente é muita responsabilidade aí dentro da área e envolve demais campos também, que habilidades você considera importante um nutricionista ter ou desenvolver, né, com o passar do tempo? Bem, então, é muito importante o desenvolvimento de competências e habilidades em todas as áreas, né. E aí, quando a gente fala da nutrição, que a gente está falando da área da saúde, que a gente está falando do ser humano, uma das primeiras, até porque eu mencionei numa das minhas primeiras falas, a questão do acolhimento, né. E aí, para que eu possa acolher o ser humano, eu preciso ter empatia por ele, né. Então, talvez entender o momento que ele está passando, para que a partir daí eu também possa ter uma comunicação assertiva. Então, uma competência muito importante para a nossa área é a comunicação, porque ela tem que ser clara, ela tem que ser assertiva. A partir do momento que eu consigo ter uma comunicação clara e assertiva, eu também faço com que esse ser humano que me procurou, e eu falo ser humano, um indivíduo, porque eu não gosto muito do termo cliente ou paciente, né. Mas quando eu consigo ter esta fala, ele também vai confiar no meu trabalho. E aí a gente consegue ter essa afinidade, e isso é muito importante para o nosso trabalho. Bem, e além, né, dessas 2 competências comportamentais de empatia, comunicação, a gente destaca a ética, né. A ética é de suma importância,
para todas as profissões, né, e a gente tem que entender que a gente está ali lidando com o ser humano, que tem toda a sua realidade, né, e nós temos que respeitar ele em sua totalidade. Então, jamais, né, um nutricionista pode comentar sobre casos que ele verificou, sobre situações que ele vivenciou, porque isso faz parte desse processo de ética e de respeitar o outro. Além disso, também a questão de postagens, né, de fotos, é bem importante a gente saber que isso, dentro do código de ética do nutricionista, isso tem uma restrição bem grande, né, e a gente também, traz isso para contribuir aí na formação dos nossos alunos. Além dessas competências comportamentais, né, de comunicação, ética, empatia, a gente fala das competências técnicas e são muito importantes. O profissional nutricionista, ele tem que ter um pensamento científico. Essa competência é extremamente necessária, porque quem nunca, né, a não ser os mais novos aí, eu vou entregar um pouco a minha idade, mas há 15 anos atrás, quando eu me formei, a gente não podia prescrever mais do que 3 ovos por dia, por exemplo, 3 ovos por semana para o, né, para o nosso cliente ali. E hoje tem pessoas que consomem 3 ovos por dia e tá tudo bem. A gente verificou dentro da ciência que isso não é um problema, né. Então as pesquisas científicas, toda essa evolução científica da área faz com que o pensamento científico seja de suma importância. Além disso, o pensamento crítico, né, eu acho que a nossa área, assim como várias, ela é bombardeada de novidades, de notícias a todo momento. E muitas vezes, sim, tem artigo científico que fala sobre, e a partir daí vem o pensamento crítico desse profissional de ver aquilo que de fato é aplicável e é real e aquilo que pode ser só um modismo, só alguma coisa que pipocou ali, mas que não tem fundamento, porque isso pode acontecer. Então, pensamento científico, pensamento crítico e, para finalizar, dentre muitas outras competências, né, a gente tem a tomada de decisão. Porque se eu estou lidando com o ser humano ou com produção de refeição, a gente sempre vai lidar com alguns momentos de dificuldades, com algumas situações um pouco mais restritas, ou que a gente vai ficar um pouquinho ali sem saber o que fazer, mas a tomada de decisão, né, estritamente necessária. Eu tenho que ter todo esse embasamento científico, esse pensamento crítico e essa ética que vão me nortear para essa tomada de decisão, quer seja para uma orientação nutricional, uma prescrição, elaboração de cardápio, conduta com os meus colaboradores, né, dentro de uma cozinha. Então, eu diria que essas competências, elas seriam, essenciais aí para os nossos alunos e reforço que dentro, né, das nossas disciplinas, dentro das nossas aulas, a gente sempre tenta trazer o desenvolvimento dessas competências. Ai, muito legal, interessante. É, a prof até comentou sobre o ovo ali. Claro, é isso, o avanço da tecnologia vai permitindo que a gente se aprofunde, entenda, conheça melhor, estude mais, né? Porque hoje em dia tem gente que come até 20 ou mais ovos por dia, né, prof? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Falando sobre esses avanços, tecnológicos, quero aproveitar para lhe perguntar de que maneira a inteligência artificial está influenciando ou está inserida na rotina dos alunos e dos profissionais também de nutrição. Bem, a inteligência artificial, eu digo assim que ela é maravilhosa, né? Ela traz assim muitos subsídios. Hoje nós temos aplicativos que auxiliam no cálculo das necessidades nutricionais. A gente já tinha, né? Mas agora eles estão muito mais aprimorados. Tem aplicativos que a gente bate foto do prato e calcula automaticamente ali a quantidade de calorias que está sendo consumida. Tem vários sistemas, softwares que ajudam a interpretar dados clínicos. Então, assim, eu digo que ela é maravilhosa porque ela é um subsídio enorme para facilitar, ou seja, ela ajuda a gente a organizar o nosso tempo. Utilizando delas, eu posso dar mais tempo para prestar atenção de fato no ser humano, né? Naquelas situações que a inteligência artificial não vai conseguir perceber. Então, a inteligência artificial está muito inserida na nossa rotina de profissional, dos nossos alunos que utilizam de softwares, né? E a gente sabe que na rotina deles ali de dia a dia, com certeza eles devem utilizar de outras inteligências que às vezes a gente até desconhece, mas o que é importante destacar é que ela contribui muito, sim, deve ser utilizada, mas como, né, como sempre, a precaução ela é necessária,
porque muitas vezes aquele cálculo está sendo feito com base em alguma tabela que não foi atualizada. Então, o nutricionista, o aluno, eles precisam ter consciência do todo para olhar para aquela resposta que a inteligência artificial está dando e ter consciência se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E por isso o ser humano ele nunca vai ser substituído, porque precisa desse feeling, precisa desse tato. Muitas vezes o que uma a quantidade de calorias ela não diz muito, porque como ela atua no corpo daquele ser humano que eu estou trabalhando, a inteligência artificial não vai saber fazer. Então, é importante, né, faz parte, temos que utilizar para agilizar o nosso tempo, né, para que a gente possa utilizar o nosso tempo para coisas que de fato é o ser humano que consegue fazer, e com isso aprimorar o nosso trabalho, né. Então acho que ela é nossa amiga nesse processo, e cabe a cada profissional e a cada aluno ter essa consciência, esse senso crítico de saber até que ponto ela está ajudando e em que ponto ela pode passar a atrapalhar, né. Exatamente, eu tenho esse mesmo ponto de vista, né, muito se fala dos perigos, dos riscos da inteligência artificial, mas eu acredito que ela é, como a prof explicou, um suporte, ela nos auxilia, né, a gente não vai, por exemplo, na produção do texto usar literalmente copia e cola do que ela criou, mas aquilo ali pode trazer muitos insights, então saber usar a inteligência, sem dúvida, a inteligência artificial, ela é uma grande aliada, né. Prof, e outra dúvida, a gente falou um pouco das atividades ali que contemplam o curso e mencionamos as ações de extensão, atividades de extensão, que geralmente são aquelas, ações práticas, né, que levam a comunidade acadêmica a ter uma relação mais próxima com a comunidade, com a sociedade. Dentro do curso de nutrição, tem algum desses projetos que tu pode dar o exemplo para a gente, para quem nos ouve entender o que que é realmente isso, o que que se faz numa ação de extensão? Sim, com certeza, é muito importante, né. Nós já fazíamos extensão antes da curricularização da extensão, né, que agora a extensão ela faz parte do currículo, então ela se tornou obrigatória. Mas antes disso a gente já fazia, né, exatamente porque a gente entende que essa interação de comunidade com a instituição, né, comunidade com o aluno ou a comunidade com a ciência, ela é extremamente necessária e riquíssima. Assim como a gente leva o nosso conhecimento para a comunidade, a gente pega todo o conhecimento da comunidade, que é fantástico, e traz para cá para a gente poder, né, utilizar dele e transformar em ciência, né? Isso é muito comum. E no curso de nutrição, como eu mencionei anteriormente, a gente tem essa atividade de extensão obrigatória, né? São 349 horas para a gente realizar ao longo do curso, né? Nos 8 semestres. E a gente tem vários projetos disponíveis para que o aluno possa optar por ele e ir até a comunidade para fazer. Dentro dos projetos existe todo o desenho, né, de como o aluno aborda, quais as atividades que ele executa, toda a orientação, né? A gente tem vários projetos de educação alimentar e nutricional para o aluno desenvolver com a comunidade, com a escola, em asilos com idosos, com mulheres. A gente tem um projeto, né, que é Saúde e o Universo da Mulher, projeto de educação alimentar e nutricional em escolas, também com praticantes de exercício físico, né, para poder abarcar todas as áreas. A gente tem projeto de boas práticas na higienização de alimentos. Então, nós temos projetos que abarcam as grandes áreas da nutrição, e esses projetos, né, eles trazem toda a vertente de atuação com a comunidade, e aí os alunos, eles têm a oportunidade de trazer, né, de volta para a gente o que eles absorveram da comunidade, através dos relatórios, das fotos, né, que eles colocam no sistema, e a partir daí a gente consegue acompanhar tudo o que é realizado, né. Então a gente vê essa extensão como dando possibilidade para o nosso aluno ser um agente de transformação social, que é isso que a gente vê, né, o tamanho da transformação que a gente consegue fazer com a sociedade, levando esse nosso conhecimento para eles também. Sim, uma troca super rica, né, tanto para o aluno como para a comunidade, e também um exercício de papel cidadão, assim, é muito legal os projetos de extensões. Prof, e a gente vive num mundo rodeado por fast food e, ao mesmo tempo, influencers fitness, né, são 2 temas que estão constantemente no dia a dia.
Como que é para um nutricionista lidar com essas contradições paralelas, digamos assim? Como é que a senhora vê isso? Bem, então, esse é um dos grandes desafios que nós encontramos, né, porque a população ela se torna cada vez mais obesa, exatamente porque consome muitos fast foods, né, e acaba trazendo isso para dentro de uma cultura, então passa a não ser um alimento apenas de momentos em que eu estou com pressa, passa a fazer parte do dia a dia, inclusive de final de semana, quando se haveria um tempo para preparar um alimento em família, para comer, com calma, né. E aí os nossos influencers fitness, né, eles acabam não contribuindo muito, porque eles trazem, uma mensagem de que perder peso é muito fácil, de que ter uma alimentação equilibrada é muito fácil. E na verdade não, né, a gente sabe que a partir do momento que o indivíduo ele passa a ter uma rotina com uma alimentação um tanto quanto desequilibrada, para que você consiga mudar isso, é todo um processo, né, que para quem estuda neurociências isso é bem comprovado, é todo um processo de mudança, tem que ser internalizado, né, então é um passo a passo muito importante. Então quando eu falo que é um desafio, é porque de fato, passa a ser um desserviço para a sociedade, o que muitos influencers fitness trazem, porque muitos não são formados em nenhuma área da saúde, e isso acaba impactando muito na saúde da população, né. Então o Nutri ele acaba tendo o papel de, com toda a ciência, né, com todo o embasamento científico, com todo o conhecimento, trazer, a consciência de que a alimentação equilibrada, ela deve ser uma alimentação consciente e ela deve caber dentro da rotina das pessoas, e que perder peso, muitas vezes é a consequência de eu voltar para mim, né, de eu poder entender qual é a minha rotina, dentro dela o que eu posso fazer para que a minha alimentação seja mais equilibrada, mesmo que de vez em quando eu consuma um fast food, o que não é um problema, não é a gente não é radical, né, mas a gente passa a ter esse olhar mais de equilíbrio e, essa alimentação ela passa a ser saudável, respeitando a realidade do ser. Então, por isso que eu digo que é um grande desafio, né, como o ser humano ele está envolvido em muitas coisas, ele passa a não olhar mais para si, o que esses influencers postam passa a ser verdade, e isso impacta grandemente na saúde física e mental, né. Então é um desafio, mas eu também vejo com bons olhos que é um desafio que nós nutricionistas conscientes temos um grande campo de atuação. Sem dúvida, e por isso a importância de sempre procurar um profissional da área, né, que realmente tem o conhecimento técnico necessário para fazer qualquer indicação que seja. Prof, e outro tema bastante recorrente também é a alimentação inclusiva, né? Tanto como as pessoas que optam como por ser vegetariano ou vegano, mas também aqueles que acabam aderindo por necessidade, né, em virtude de intolerâncias alimentares, por exemplo. Como que a nutrição atua na prática nesses casos? Isso, hoje exatamente, é muito importante esses casos, né, a nutrição ela atua, com uma maneira maravilhosa, porque ela consegue fazer a inclusão dessas pessoas numa rotina saudável, se elas saem de casa, se elas vão para um restaurante, quais as opções de pratos que elas podem utilizar, né. Porque quando a gente fala, né, exatamente o que você trouxe, a gente tem 2 vertentes, a gente tem aquele que adere àquele tipo de dieta restrita, como sem lactose, sem glúten ou sem o leite necessariamente, e a gente tem aqueles que de fato não conseguem digerir por uma questão fisiológica. Então, quando a gente fala de quem não consegue digerir por uma questão fisiológica, a gente faz todo o trabalho, obviamente, de orientação, de quais as opções, tanto de preparo, quanto do que tem no mercado, né, para que a pessoa adapte as suas receitas e possa ter uma vida normal, né, indo num restaurante, comendo com a família. Quando a gente trata de pessoas que aderiram àquela dieta, a gente também dá todas as opções, mas também tem o papel de orientação, de que se eu não tenho nenhum problema em digerir o glúten, eu posso consumir o glúten dentro de um equilíbrio, se ele não me traz nenhum malefício. Eu não vou optar por essa dieta por uma moda ou porque ficar sem glúten emagrece, né? Porque não é assim. Então, o papel do nutricionista também tem um papel orientativo para essas dietas, né? Sempre incluir
e também orientar. E quando a gente fala de vegetarianismo ou veganismo ali, né, que a gente tem variedades de vegetarianismo, aquele que come ovo, aquele que toma leite, enfim, ou o vegano que não consome, nada que venha do animal e nem mesmo, né, utiliza de roupas que tenham utilizado de animais ou medicamentos, enfim. Aí a gente também, faz todo o processo de inclusão, respeitando a opção daquele, né, do ser, independente do porquê ele optou. E aí também hoje, o mercado ele é rico em opções para quem, opta por ser vegetariano, né, tanto em opções de alimentos, quanto em opções de suplementos, quando se tornam necessários, e a gente consegue tranquilamente ter uma rotina extremamente saudável, saborosa e prazerosa, sem a carne, por exemplo, né. Então esse é um papel do nutricionista, que é essencialmente do nutricionista e que faz toda a diferença para o ser humano que opta por essas dietas ou que tem essa necessidade. Perfeito, e a gente tem tanta variedade, assim, de opções de alimentos, né, principalmente quando a gente tem contato com outras culturas, por exemplo, tem muita coisa que às vezes num canto não se come e no outro é super comum. Por isso é importante aí do profissional da área estar ajudando, auxiliando nesse sentido. Professora, e quais são, assim, algum tipo de mito mais absurdo que você já ouviu falar sobre a profissão e que pode dizer que não tem nada disso? Tipo, aquela máxima: "Ai, nutricionista só passa salada". Quem tá nos acompanhando até agora já viu que não é nada disso, né? Exatamente. Olha, eu vou te falar que essa lista é bem longa, né, porque a gente tem muitos mitos, né. Mito de que a gente não pode comer carboidrato, de que a gente não pode jantar ou comer depois das 18, ou o mito de que o nutricionista exclui, né, exclui alimentos da refeição, de que a gente é vigilante do prato alheio. Então a gente tem muitos mitos em cima da nutrição, que obviamente estão muito longe da realidade do que de fato o nutricionista faz, mas que afasta muitas pessoas de procurar um nutricionista. Então a gente tem que atuar muito em cima desses mitos, né, de desfazê-los, demonstrar que as dietas ou, né, que as prescrições que são realizadas, elas são muito mais inclusivas do que exclusivas, e que está longe de qualquer corte ou de a gente ter que ficar em jejum das 6 da tarde até as 6 da manhã, se isso não é bom para mim. Então acho que esses mitos, assim, principalmente esse, né, do nutri só passa salada, nutri, corta janta, nutri corta carboidrato, essas coisas de fato são mitos muito grandes e a gente tem que desfazer eles, viu. Eu acho que o que a gente mais tenta fazer é incluir. Quem já foi no nutri, quem está aí me ouvindo já foi no nutri sabe que quando saiu do nutri pensou: "Meu Deus, olha quanta coisa ele me deu para comer". Então, quando a gente sai do nutricionista, né, a gente vê assim: "Nossa, ele prescreveu muito mais do que eu imaginava". Exatamente por isso, ele te encheu ali de nutrientes, de aquilo que você já era habituado a comer, permanece, às vezes uma adequação ali ou outra, que é necessária, mas de fato, estamos longe de ser, exclusivos, né, de tirar comida da dieta, sem que ao menos incluamos algo novo. É, tudo tem um porquê, né, gente? Com certeza. Por isso que a prof está aqui esclarecendo tudo, porque o curso traz todas essas informações necessárias para o profissional saber o que deve ou não deve recomendar para cada pessoa ali que está sendo atendida por ele. Prof, e em contrapartida, o que que não é mito, mas a maioria das pessoas não sabem que faz parte da profissão de nutrição, da atividade do nutricionista? Então, como muitas pessoas acham que o nutricionista, só prescreve dieta ou só emagrece, né, ou só corta, alimentos, eu acredito que muitas pessoas não saibam que o nutricionista atua em ambientes hospitalares, que ele está lá dentro, que ele tanto está dentro da UAN, dentro da cozinha do hospital, auxiliando na elaboração das dietas, assim como ele está atuando com o paciente, fazendo todo acompanhamento da avaliação nutricional, vendo se tem perda de peso. Então, os ambientes hospitalares são, ambientes repletos de nutricionistas, né, então às vezes tem gente que não sabe essa área de atuação.
As escolas têm nutricionista, não só para planejar merenda, mas também para educar as crianças no processo de educação alimentar e nutricional. A gente tem muitos nutricionistas atuando na indústria de alimentos, junto com a tecnologia de alimentos. A saúde coletiva, né, então tem muitas pessoas que não sabem que o nutricionista atua diretamente nas equipes multiprofissionais dentro das unidades básicas, né, então atuando ali com psicólogo, com enfermeiro, médico, prevendo, ações, prevendo grupos. Então todas essas áreas, né, da nutrição no hospital, na escola, na saúde coletiva, eu acredito que tem muita gente que não sabe dessa atuação, né. Então, acho que é importante ressaltar toda essa ocupação do nutricionista no mercado de trabalho. Com certeza, em vários segmentos ali o profissional está inserido e é importante ter essa pessoa agindo. Inclusive, uma delas também é dentro dos esportes, né, a nutrição esportiva e também agora essa onda fit que a gente comentou já um pouquinho sobre. Prof, na sua visão, quais outras áreas são promissoras dentro da profissão, mas que não são tão lembradas, tão citadas? Tem alguma outra que você destacaria? Com certeza. A gente tem a nutrição oncológica, que são que é a parte, né, que a gente trabalha especificamente com o tratamento de câncer, né, dos diferentes tipos de câncer e depois com a promoção da saúde dessas pessoas, né, depois do tratamento, depois da recuperação. E claro, nós temos todo uma nutrição que é promotora, né, para que a gente não desenvolva o câncer, mas se desenvolve, essa nutrição oncológica ela é extremamente necessária e importante e não é tão lembrada, não é tão falada, né. Assim como a nutrição gerontológica, que é a nutrição voltada para os idosos. Hoje, né, a população idosa tem crescido e muito, e a expectativa de que eles tenham uma qualidade de vida é muito grande. E para que a gente tenha qualidade de vida, né, na terceira idade, a nutrição é extremamente importante, tanto para que a gente tenha durante a vida adulta, né, uma nutrição saudável para chegar na terceira idade saudável, mas durante a terceira idade, né, isso é muito importante, as adaptações de consistência, muitas vezes não consegue morder a carne, o que que pode consumir, então a nutrição gerontológica é muito importante, assim como a nutrição materna infantil, né, eu tô falando aqui dos 2 pontos, né, o do idoso e o da criança. A gente tem uma carência de profissionais nessa área e é tão importante, né, quando a alimentação ela já vem equilibrada, vem com o cuidado desde os 6 meses de vida, né, tanto com o que é nutrido, o que é dado, como com o comportamento com aquela criança. Então, a nutrição materno-infantil é muito importante. E, para finalizar, a saúde mental. A parte da neurociências na nossa área, ela tem sido assim crucial, até porque hoje a gente fala muito em nutrição comportamental, né? Que é a parte da emoção, da alimentação, da razão. Então, eu diria que essas áreas assim devem ser muito lembradas, porque são necessárias. Sim, bastante. Nossa, super interessante. Adorei essas indicações que você deu, prof. E pensando nessas áreas mais específicas, especializadas, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal que nos ouviu já está interessado aí no curso de nutrição. Então, depois da graduação, assim, quais são as pós-graduações que você recomendaria para o acadêmico fazer e se especializar cada vez mais? Pode ser voltada para essas que tu acabou de mencionar, se tiver algum curso específico para cada uma delas, ou outras também que a senhora acha que vale na atualidade o pessoal se dedicar mais, né? Então, exatamente essas áreas que eu citei, né, a nutrição gerontológica, para trabalhar com qualidade de vida, com longevidade, a nutrição materno-infantil, nutrição esportiva, com certeza, né, é uma área que tem muita adesão, como você mencionou também. Nutrição clínica, e daí dentro da nutrição clínica, a gente pode direcionar, para algumas pós que trabalham a fitoterapia. É muito bacana trabalhar com fitoterapia, que são as plantas medicinais, os fitoterápicos, que contribuem e muito com as nossas prescrições dietoterápicas, né, prescrições de alimentos, a gente pode colocar junto toda a parte de plantas medicinais. Então elas são fantásticas, hoje a gente tem as PANCs também, né, as plantas alimentícias não convencionais. Então nessa área as pós-graduações são bem importantes para quem gosta, né,
E para finalizar, a área de saúde pública e segurança alimentar é muito necessário, assim como gestão e serviços de alimentação, que é a área de unidade de alimentação e nutrição, que são as UANs, a área de produção de alimentos. Ah, legal, ó, muitas opções, um leque super amplo aí para quem quiser se aprofundar ainda mais depois da graduação de nutrição. Prof, e também se a pessoa quiser seguir mais para o ramo da pesquisa, sim, ela pode, né? É um campo que permite, que tem, assim como a professora fez, que é docente na área, né? Com certeza. E aí a gente entra numa área que eu sou apaixonada, né. O nutricionista ele pode atuar ativamente na área da pesquisa, né. Eu fiz mestrado, doutorado na área de fitoterapia, né, então até por isso que eu mencionei, pesquisei plantas medicinais para doenças, inclusive para doenças gástricas, né, para gastrite, então a gente tem muita atuação. A gente pode atuar na pesquisa com as plantas medicinais, como eu falei, a gente pode atuar sobre o impacto das dietas nas pessoas que têm doenças, com segurança alimentar, com políticas públicas. A gente pode fazer pesquisas com animais, que foi o meu caso, a gente pode fazer pesquisas com seres humanos. Então a ciência nutricional, ela é cheia de possibilidades para quem é curioso, né. Eu costumo dizer que a área da pesquisa é para quem tem curiosidade, para quem às vezes quer pegar aquilo que ouviu, sabe, que alguém falou de uma tradição, e aí levar para pesquisa, para ver se de fato aquilo pode ser comprovado, que é o que acontece muito na área da fitoterapia, né. E é só a gente perceber, né, que as nossas vós, às vezes, dão chazinhos, né, para gripe ou para dor de barriga quando é criança, né, dor de cabeça, e aí a gente pega essas plantas, leva para o laboratório e vê que de fato elas fazem todos esses efeitos e muito mais. Então, eu aproveitar, né, o que a gente encontra na comunidade, na cultura, na tradição, e levar para pesquisar em laboratório ou com comunidades, então por isso que a área da pesquisa é muito grande e muito rica na área da nutrição. Com certeza, eu gosto de dizer, às vezes as pessoas afirmam que nada é perfeito, eu digo que não, que a natureza é perfeita, porque se a gente tiver o conhecimento, souber usar, a gente tem tudo nela, né. Mas voltando aqui para o assunto, para a profissão, né, de nutrição, prof. E além disso, além da área da pesquisa, também é um campo que a pessoa pode atuar de forma autônoma, pode empreender ou pode ser contratado, concursado, existem todas as possibilidades também dentro da profissão, né? Claro, a nossa área ela é muito diversificada. A gente pode atuar no nosso próprio consultório como autônomos, trabalhar em clínicas, em academias, em indústrias de alimentos. A gente pode ser consultor, né, prestar serviço de alimentação e nutrição, assim como trabalhar para essas indústrias, né, para essas cozinhas industriais. Podemos sim, né, utilizar de concursos públicos, principalmente na área de saúde coletiva, em unidades básicas, em escolas, também na área de marketing aí, né, como os grandes conhecedores da área de alimentação e nutrição, e na docência, com certeza, né. Então são muitas as possibilidades e cada vez mais espaço de inovação na nossa área. Muitas mesmo. Nossa, pessoal, então já viram que nutrição tem bastante opções aí para vocês. E para finalizar, professora, tem algum ponto sobre o curso ou a área, assim, de modo geral, que a gente não chegou a comentar aqui no episódio, mas que você acha interessante ressaltar, citar? Então, eu acho que eu até já comentei, mas quero ressaltar, é o impacto que a nossa profissão, que a profissão de nutricionista, tem na vida de um ser humano. O nutricionista, ele toca a vida das pessoas de forma direta, porque ele impacta na alimentação, que impacta o todo, que impacta a refeição com o filho, com o marido, com a mãe, com a avó. Nós ajudamos a melhorar a saúde, o humor, o sono, a energia. Então, às vezes, uma mudança na alimentação muda a história de alguém. Isso é incrível. Então, é uma profissão que une a ciência, o cuidado e o propósito. E me deixa maravilhada e muito feliz em ter escolhido essa profissão e estar à frente de um curso que forma mais pessoas nessa profissão.
Muito bacana. Ai, que legal. Professora Rosane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de nutrição da Unicelv, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Pode Perguntar. Foi um prazer receber você aqui conosco e entender um pouco mais sobre essa área tão rica, tão bonita. O prazer foi todo meu. Adorei participar e compartilhar um pouquinho sobre essa profissão tão rica e cheia de possibilidades. Que esse podcast possa inspirar aí muitos jovens, muitas pessoas por aí que buscam uma profissão e se encontrem dentro da nutrição. Ah, com certeza vai inspirar sim. E para quem ficou interessado no curso de nutrição, no site da Unicelv tem mais informações de como ingressar na instituição. Também é possível consultar o polo mais próximo de você. São mais de 1.300 em todas as regiões do Brasil, então é bem acessível, gente. E além disso, fica por dentro de todas as novidades. Siga o perfil oficial da Unicelv nas redes sociais e não deixe de acompanhar os próximos episódios do Pode Perguntar. Com a técnica de Pedro Rodrigues, o Pode Perguntar fica por aqui. Eu sou a Priscila Araújo e a gente se encontra em um próximo episódio. Até lá, tchau! O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a Unicelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a Unicelv. Com a Unicelv, você chega lá. Unicelv.